No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos, que vai ao ar pela Web Rádio Meimei, todos os domingos, das 10 horas às 10h30 da manhã. Meu nome é Vanderly e, para aqueles que não me conhecem, desde 2010 eu escrevo artigos para o jornal local e tento atuar dentro das minhas possibilidades com a causa animal. Eu espero que este primeiro programa seja uma série de muitos. Sejam muito bem-vindos a este programa de número 1, desde já agradecendo o interesse do amigo ouvinte. Muito se fala em direito dos animais, crueldade e abandono, mas o que isso realmente significa pela ótica espírita? O que os animais significam para os seres humanos? Eles reencarnam? Como devemos tratá-los? Eles devem trabalhar? Com relação ao consumo de carnes, o que há de errado? São perguntas como esta que tentarei responder usando o conhecimento dos grandes espíritas e espiritualistas que já pisaram neste planeta. Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Estarei buscando e respondendo com muita alegria as suas perguntas. Temos também o quadro Utilidade Pública e estaremos à disposição do amigo que queira divulgar o desaparecimento de algum animalzinho, doação de medicamentos, ração ou animais para adoção. Qualquer informação que o amigo queira compartilhar, envie para nós. Repetindo, o e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Ofendido ao saber que veio fisicamente do macaco? Quando Charles Darwin publicou seu estudo que mudaria a forma como o homem se veria dentro da natureza, muitos se ofenderam. Descender de um animal colocava o ego de muitos em um patamar indesejado. Bom, não foi apenas fisicamente que viemos desses adoráveis mamíferos. Darwin e Kardec, o que eles podem ter em comum? Foi apenas uma coincidência o Livro dos Espíritos e o livro A Origem das Espécies terem sido publicados quase que ao mesmo tempo? Eu não creio em coincidências, e só me resta crer que tudo é providencial, que quando o homem se inteirasse da sua herança física, ele teria que entender que a espiritual caminha em parceria, paralelamente, sem que percebamos. No livro O Consolador, escrito por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, a pergunta 79 diz: como interpretar o nosso parentesco com os animais? Eis a resposta que Emmanuel nos dá. Considerando que os animais igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Bons meus amigos, esses elos que nos unem na evolução, por conveniência, por ego ou mesmo por ignorância, são frequentemente quebrados. Muitos não aceitam ter evoluído de animais, creem-se diferentes, seres criados à parte. Ao aceitar que já estivemos animando corpos animais,
e que os animais um dia animarão corpos humanos, passaremos a olhar a natureza ao nosso redor com amor e respeito. Veremos a nós mesmos, não apenas no que nos é semelhante, mas também naquilo que muito difere. Deus está em tudo, em cada partícula, em cada molécula. Saibamos reverenciar ao Criador, não apenas com palavras bonitas, mas também com um olhar de contemplação e respeito a tudo que Ele é, pois que se Deus está em tudo, Ele passa a ser tudo. O ouvinte quer saber. No quadro O Ouvinte Quer Saber, a amiga e ouvinte Flávia Nunes mandou 2 perguntas. Vou responder na ordem que ela mandou. A primeira que ela nos mandou, e que eu creio seja uma dúvida de muitas pessoas, é: os animais reencarnam? Bom, acreditar que apenas aos homens é dada a oportunidade de crescer é acreditar em um Deus parcial e, consequentemente, injusto. Então, sabendo que não é assim, é certo afirmar que eles reencarnam sim. Para entender isso, basta aceitarmos que o espírito, quando criado por Deus, passa por várias encarnações em vários reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e aquele que nos encontramos no momento, o hominal. Apesar do homem se distinguir das demais espécies pela inteligência e capacidade de criação, ainda está longe do final da jornada. Assim como os animais ainda estão longe da espécie humana. Os animais reencarnam, geralmente na mesma espécie, pois a jornada é milenar. Assim como nós já passamos por todas as fieiras da criação e hoje nos encontramos como seres pensantes neste mundo, os animais também chegarão lá. Somos diferentes deles apenas na caminhada. Para Deus, somos filhos em idades distintas. Os animais são bebês ainda instintivos e ignorantes, enquanto os seres humanos são filhos jovens, iniciando os estudos superiores. Há alguns anos, esse tema tem rendido livros e filmes, e ao contrário do que poderia parecer, não são filmes espíritas e tampouco nacionais. Eu creio, ainda falando sobre reencarnação de animais, que o momento é chegado para que as pessoas saibam e entendam que os animais não são produtos e não estão aqui neste mundo para nos servirem, que possuem sua própria jornada evolutiva, que foram os primeiros a chegar a este planeta. Acreditar que podemos usufruir de suas vidas sem pagar o preço por isso é fazer pouco das leis de amor que regem o universo. A segunda pergunta da ouvinte Flávia é: qual a diferença entre a reencarnação de um inseto para um cachorro? Antes de responder, vou citar um trecho do livro do veterinário Marcel Benedetti, que nos deixou um amplo e valioso trabalho sobre a espiritualidade dos animais antes de retornar ao mundo espiritual. E no seu livro, A Espiritualidade dos Animais, na pergunta 77, tem um trecho que eu penso que cabe bem na dúvida da amiga ouvinte. Ele diz que, quando se trata de animais superiores, como por exemplo um mamífero, há um planejamento padrão, além de outro quase individualizado. Quando se refere a animais de escala evolutiva anteriores, como insetos, por exemplo, eles são tratados de modo padronizado, usando-se métodos pré-estabelecidos dentro de cada espécie. Bom, amigos ouvintes, o que vem a ser modo padronizado ou individualizado? Vou tentar resumir, pois este assunto é muito complexo. Quanto mais um animal evolui, mais ele pode ser tratado de modo individual. Mais perto e parecida com a reencarnação humana, essa reencarnação animal se torna. Leva-se em conta sua trajetória, suas necessidades, e apesar dos animais ainda não terem karma, pois que não possuem consciência dos atos, ainda assim, eles possuem sua história evolutiva, e muitas vezes escolhe-se as pessoas que por necessidade ou afinidade se encontrarão com esse animal. Isso significa
que os animais domesticados, aqueles que convivem conosco, são direcionados para reencarnar em ambiente que os proporcionará aprendizado, perto de humanos, pois que isso para eles é como um estágio. Já os insetos ainda não são individualizados, respondem a uma alma-grupo, como são chamadas as aglomerações de insetos. Eles reencarnam quase que em totalidade instantaneamente, sem nada perceber, dentro dos seus grupos evolutivos, sem que seja necessário interagir conosco, como no caso de um cão, de um gato, um cavalo ou qualquer outro mamífero de grande porte. No caso dos insetos, eu arrisco dizer que eles reencarnam quase que instantaneamente, pois quem lê muito já deve ter lido sobre borboletas e abelhas nos jardins do mundo espiritual. Sendo assim, alguns devem demorar um pouco mais por lá, não acham? Ainda respondendo a perguntas, a ouvinte Maria quer saber: é possível encontrar meu cachorrinho que morreu quando eu chegar ao mundo espiritual? É possível sim, Maria, mas ele não vai ficar te esperando. Os animais, na maioria das vezes, reencarnam muito rápido. Eles têm pressa em evoluir, e assim como nós humanos, a evolução é muito mais rápida no mundo físico. Sendo assim, suas encarnações são programadas com mais rapidez. Mas pode acontecer esse reencontro com toda a certeza, e eu já li vários relatos em livros de pessoas que reencontram seus animaizinhos e convivem um tempo com eles no mundo espiritual. Essa dúvida da ouvinte é bastante comum. O sofrimento que a morte de um animal nos causa é comparável, para quem os ama, à perda de um ente familiar humano. Queremos ter a certeza de que os encontraremos. Precisamos disso para amenizar a saudade. Mas tem algo que é muito mais fácil que reencontrar o pet amado no mundo espiritual, que é voltar a reencontrar com ele aqui mesmo, na Terra. Sim, eles reencarnam, lembra-se? E eles reencarnam quase sempre no mesmo núcleo familiar. Isso chega a ser corriqueiro e não precisa ser na mesma espécie. Quando um cão já aprendeu tudo o que precisa como um cão, ele poderá voltar animando o corpo de um gato. E quando chegar a hora dele vivenciar a experiência sendo cavalo ou um bovino, então será o momento de ele deixar o ambiente familiar e buscar novos aprendizados. No livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais, escrito pelo médium Carlos Alberto Bacelli, ele conta que quando Dom Pedrito, um dos cãezinhos de Chico Xavier, foi atropelado e veio a desencarnar, Chico ficou inconsolável. Tempos depois, enquanto andava pela rua, Chico percebeu que era seguido por um cãozinho ainda filhote. Emmanuel então apareceu a Chico e disse: preste atenção neste filhote. É Dom Pedrito que voltou para você. Chico levou para casa e lhe deu o nome de Brinquinho. Mas vale uma reflexão. É comum ouvir de pessoas, diante da dor da perda de um animal querido, que não quer mais nenhum animal, que basta de tanto sofrimento. Eu penso que quem adota essa postura de se proteger do sofrimento está perdendo a oportunidade de provar grandes alegrias, pois eles voltam, pode ter certeza. Se o ama, ele voltará para você. Utilidade pública. Não deve ser fácil a vida de um animal de rua. Eles estão sujeitos a todo tipo de intempérie. São enxotados, indesejados, maltratados. Nós que os amamos, estamos sempre tentando amenizar esse sofrimento, colocando água e alguma comida no portão, ou mesmo nas praças ou locais onde esses animais se aglomeram. Tempos de preocupação com a saúde pública, onde a dengue se tornou um problema a ser combatido, é tempo também de potes virados. O que vem a ser isso? O amigo ouvinte deve ter pensado. Literalmente, isso mesmo, potes emborcados. Um aviso sutil, eu creio. Nada como desaparecer com o pote, como acontece também. Mas o aviso de que não se deve deixar a água parada.
Mas água parada e água de beber são coisas bem diferentes. E para evitar que os amigos agentes, ou mesmo algum suposto vigilante das ruas, tire a única água que esses animais têm em dias de sol escaldante, vai um conselho. Quando colocar água para animais, certifique-se de que o pote esteja sempre limpo, sem lodo ou sujeiras que possam servir de ninho para os bebês mosquitos. Passe uma bucha, não descuide e troque a água todos os dias. Vamos cuidar dos animais, mas conscientes de que queremos ser parte da solução e não parte do problema. Notícia. Foi notícia. A notícia que trarei hoje já tem quase 3 meses, mas por ser um tema muito atual e impactante, eu quero iniciar esse primeiro programa com essa notícia, já explicando ao amigo ouvinte que não trarei apenas notícias do momento, mas todas as notícias que marcam e que pedem uma explicação espiritual. Aconteceu em outubro de 2024 o lamentável episódio do menino de 9 anos, no Paraná, que invadiu uma fazendinha de um hospital veterinário e matou 23 animais. Ele não apenas matou, ele desmembrou, atirou contra a parede, ficou por 40 minutos no local torturando os animais que se recuperavam de problemas de saúde. Sendo filmado o tempo todo, não restou dúvidas de sua autoria. Nós espíritas, espiritualistas ou apenas simpatizantes que acreditamos na reencarnação, sabemos que uma criança não é uma criança, ela está temporariamente uma criança. Dentro dela, animando o corpinho que só inspira inocência e pureza, está um espírito antigo, muitas vezes endurecido pelo mal, que renasce para ter mais uma chance de aprender e evoluir. A ciência humana trata o caso como psicológico, desvios de conduta e coisas do gênero. Poucos médicos e estudiosos da mente se permitem ver além da matéria, estudar as causas que levam um menino, que para a mãe ainda é o seu bebê, a praticar atos grotescos, que ele ainda não teve tempo de aprender. Afinal, só tem 9 anos. Família disfuncional, jogos eletrônicos, filmes violentos. Enquanto as causas continuarem a ser buscadas no que se pode ver e tocar, os laudos serão rasos e ineficientes. Teremos os rótulos e os rotulados, sem entender de fato que cada indivíduo é único e traz uma bagagem que os define e os motiva. Dentro de um laudo de desvio de conduta ou psicopatia, pode haver milhares de causas desconhecidas, onde cada uma delas pede uma abordagem diferente. Para encerrar e refletir, apenas fazendo um paralelo com a notícia, vou ler um pequeno trecho do livro A Escada de Jacó, do Dr. Inácio Ferreira. Só para esclarecer, Inácio Ferreira foi médico e diretor clínico do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, Minas Gerais, por 50 anos, e amigo pessoal de Chico Xavier. Dr. Inácio desencarnou em 1988 e continua com um trabalho muito semelhante ao que fazia quando encarnado. No mundo espiritual, também é encarregado de um hospital psiquiátrico ou manicômio e ajuda os desajustados no equilíbrio mínimo que precisam para reencarnar. Para os interessados, Dr. Inácio tem uma coleção muito abrangente de livros que escreve através da psicografia do médium Carlos Alberto Bacelli. No trecho que vou ler, Dr. Inácio, no mundo espiritual, conversa com um criminoso, o qual dá o nome de Flávio e que está prestes a reencarnar. Vamos ao trecho do livro. Animado ante a perspectiva de encarnar, pergunta Dr. Inácio a Flávio. Para lhe dizer a verdade, não. Quanto mais próximo me sinto de regressar à experiência física, mais fico desencorajado de mim mesmo. Tornarei a fracassar, doutor. Não pense assim, meu caro, argumenta o médico, pousando a mão no ombro de Flávio. E o doutor Inácio explica que Flávio havia sido conhecido assassino em sua vida passada, um serial killer,
que cometera muitos crimes e não resistia à vontade de matar. Vivera fora do Brasil e, alternando estados de insanidade e lucidez, se responsabilizava por muitas mortes cometidas com requintes de crueldade. Quando finalmente fora preso e sentenciado à cadeira elétrica, ele não confessou nem metade dos seus crimes. Submetendo-o a várias sessões de regressão no mundo espiritual, Dr. Inácio descobriu que Flávio, em diversas vidas passadas, havia se especializado em matar. Desde os tempos em que lutava como gladiador nas arenas e, mais tarde, participara de diversas guerras. Ele começara lutando em sua própria defesa e criara uma verdadeira obsessão por sangue. O diálogo entre o Dr. Inácio e Flávio segue, e o medo de fracassar do reencarnante é de dar pena. Afinal, o que somos na intimidade aflora no mundo físico, e as paixões desenfreadas jorram sem controle. O personagem Flávio, que teve seu nome verdadeiro ocultado para preservar sua identidade, no mundo espiritual tem consciência dos seus erros, quer mudar, mas sabe que fracassará novamente no mundo físico. Sabe que o caminho para extirpar sua sede por sangue é longo e muito doloroso. Ainda relacionado ao trecho lido, mas sem sair do que foi notícia, meditemos nessas perguntas. Como será Flávio ao reencarnar? Como essa criança se portará no mundo? Quais transtornos ele trará de todas as vidas onde já matou com requintes de crueldade? Você que me ouve, acredita que ele precisará da influência dos jogos e do ambiente inserido para matar? Se quiser, pode mandar e-mail respondendo. Terei prazer em ler a sua opinião. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Por que os animais sofrem tanto? Essa pergunta é uma das mais debatidas entre os amantes de animais. E não é fácil explicar quando a pessoa que pergunta não entende ou não quer entender como funciona a evolução. Eu já vi pessoas, dentro do meu convívio, se afastar de Deus e odiar humanos por conta das atrocidades a que os animais são vítimas. Eu entendo e já me senti assim antes de conhecer o Espiritismo. Mas não basta conhecer o Espiritismo, devorar as obras básicas e ficar nisso. Kardec falou muito pouco sobre os animais. Não havia na época o interesse de hoje, e ele mesmo disse que muitas coisas viriam com o tempo, com a evolução da humanidade. Eu quero convidar o amigo a meditar em um trecho do livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, de Herculano Pires. O texto diz: por que sofrem os animais? Sofrem porque evoluem, e porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto que anunciam as transições evolutivas para planos superiores. Nada se faz sem esforço e, portanto, sem dor. A dor apresenta-se em todo o cosmo, como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços dispendidos pelas coisas e os seres, em luta com os obstáculos internos e externos, com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam nos caminhos da evolução universal. Como diz o trecho lido, a dor é uma das mais eficazes ferramentas de evolução. Faz parte desse universo e de suas leis. O ser humano sofre por decorrência dos seus atos. A dor é uma alavanca ou um despertador, e é infalível para mudar comportamentos. Mas por quais motivos os animais padecem tantos horrores no mundo, se nada fizeram que merecesse isso? Eles não possuem karma, não criam realidades, não praticam maldades, não sentem culpa. Por que sofrem? Os animais também sofrem para evoluir. Essa é a resposta e ponto. Apesar de verdadeira, também é simplista demais e deficiente em convencer quem presencia a crueldade e os ama. Então, vou tentar explicar como alguém que os ama buscou pelas respostas e está começando a compreender o assunto.
Foi somente depois que meus filhos começaram a crescer e me vi questionando sobre os seus futuros que a verdade sobre o sofrimento dos animais ganhou novo sentido para mim. O que eu desejo aos meus filhos? A maioria das mães deseja felicidades, fortunas e facilidades. Quem ama quer o melhor. Eu também quero o melhor para eles, mas não quero que seja melhor aos olhos deste mundo. Quero o melhor aos olhos da eternidade, aos olhos de Deus. Quero que meus filhos tenham dificuldades, só assim saberão dar valor ao básico. Quero que meus filhos trabalhem, enriqueçam suas vidas com as recompensas dos seus conhecimentos e aptidões. Quero que eles chorem para aprenderem a orar com sentimento. Quero que tenham bons amigos, mas quero que encontrem pelo caminho pessoas difíceis. Assim aprenderão a ter tolerância. Quero que sintam dor para entender que a dor se estende a outros seres e, com isso, aprendam a ter compaixão. Quero que conheçam a dor da solidão, pois assim saberão que a companhia daqueles que amamos é valiosa. Quero que vençam, mas quero que percam também. Assim aprenderão a ter humildade. Quero que aprendam a amar, viver com pouco, sorrir sem exageros, pois o mundo é um lugar triste. Quero que tenham consciência de que a vida não acaba com a morte e que o nosso passaporte para o outro mundo depende daquilo que fizermos aqui. Isso é o que eu desejo aos meus filhos. E o que Deus deseja aos seus filhinhos menores, os animais. Para encerrar esse assunto, vou contar uma história que li em um dos livros do veterinário Marcel Benedetti. Ele conta que um veterinário certo dia chegou para abrir sua clínica e encontrou um cãozinho de rua com a pata quebrada próximo dali. Prestativo, ele levou o cãozinho até sua clínica e cuidou dele. Por dias, o alimentou e tratou sua pata quebrada. Quando o animal estava curado, devolveu-o para a rua e a vida seguiu. Semanas depois, quando ele chega para abrir a clínica, vê o mesmo cãozinho na entrada, como se o esperasse, acompanhado de outro cão de rua. Esse cão que o acompanhava tinha a pata quebrada. O que esse cão aprendeu com o sofrimento de quebrar a pata? Ele aprendeu empatia e compaixão. E é assim que a dor funciona na evolução animal. As outras dores desnecessárias, aquelas que são impostas pelo egoísmo humano, essas serão reparadas e cobradas na hora certa, pois, como sabemos, nenhuma folha cai sem que Deus tome conhecimento disso. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Agora, pegue caneta e papel, pois que minha dica de leitura para essa semana, a todos que amam os animais e não sabem o que acontece com seu amiguinho quando este desencarna, é o livro Todos os Animais Merecem o Céu, do veterinário e escritor Marcel Benedetti, que já mencionei anteriormente. Uma bela história, onde os sofredores pela perda dos seus amados entes animais encontrarão amparo. Repetindo, Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. Vale a pena ler. Você sabia? Você sabia que os tubarões brancos possuem mais de 3.000 dentes e os renovam constantemente, chegando a trocar por volta de 30.000 dentes ao longo da vida? Os tubarões brancos são os maiores peixes predadores dos oceanos e, diferente dos mamíferos, os dentes de tubarão são feitos de cartilagem e não de osso. Desgastam e caem com muita facilidade. Mas quando um cai, outro nasce no lugar. Arrepiante, não é? E essa é mais uma curiosidade incrível de animais incríveis. E eu espero, sinceramente, que ele não tenha dor de dente. Bom, chegamos ao fim. Quero agradecer aos amigos espirituais que cuidam incansavelmente dos animais todas as horas do dia
que os recebem após o desencarne e que os direcionam para suas novas encarnações. Peço a Jesus que proteja todos os animais e que ilumine o coração daqueles que os maltratam. Agradeço a todos que estiveram comigo, que nessa semana que se inicia possamos ser melhores a cada dia, mais compassivos e caridosos com nossos irmãos animais. Obrigada e espero vocês no próximo domingo. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.